Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre prevenção ao suicídio. Causas determinantes nessa estatística preocupante para todos nós. Dizimadora, capaz de não apenas fazer desaparecer aquele que comete o ato suicida, mas de dizimar famílias, sentimentos. Mas também a família é causa, muitas vezes. Qual a participação da chamada alienação parental ao provocar o suicídio? Mas aquilo que a Lisiane estava falando antes, é o exemplo, né? Então, o que a Lisiane falou, né? Quer dizer, o meu pai passou por várias crises, ficou rico, ficou pobre várias vezes, chegou a uma dezena de vezes, e sempre reagiu e reverteu. Se eu passar pelo mesmo problema, eu vou reagir da mesma forma. No entanto, quando ocorre o fato da pessoa sucumbir ao suicídio, é o exemplo dado, né? Então, por que os familiares vão lá e copiam? Eu trabalho basicamente com pacientes com ideação suicida, né? Na maioria. O que ocorre? Muitos chegam para mim e dizem assim, sabe por que eu não me mato? Por causa do meu filho. Então, o fato de ter família, ter filho... Não posso me matar, porque se eu me matar, o meu filho, quando passar por uma situação similar, parece que vai fazer o mesmo. E outra coisa que protege muito, graças a Deus, é que todas as religiões, sem exceção, são contra o suicídio. Né? Então, muita gente diz assim, eu por mim já teria me matado, não me mato por causa da minha família, porque eles vão sofrer... E não me mato porque senão eu não vou poder ser enterrado em Campo Santo, eu não vou ter extrema-unção, porque eu sou católico, mas não é só a católica, todas as religiões. Religiões e doutrinas. Né? O espírita é contra o suicídio. Todos. Graças a Deus. Então, se não fosse isso, o número de suicídios seria muito maior. Na Alemanha, por exemplo, como havia muito suicídio lá, a legislação alemã determinou o seguinte, na Alemanha não existe suicídio, é autoassassinato. Então, se tu tentar o suicídio, tu é processado criminalmente e pode ser até condenado. Foi uma fórmula que a legislação alemã criou para diminuir o número de suicídios, porque existiam muitos e muitos suicídios. O que ocorreu? A Alemanha, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, Malta, Israel, esses países, são 10 países no mundo, eles aderiram a um programa criado na Suécia, pelo Instituto Karolinska de Estocolmo, de prevenção ao suicídio, que é o Suprimis. Esse programa depois foi conduzido pela Organização Mundial de Saúde. Aonde esse programa foi aplicado, e ele foi validado por Brasil, e nós aplicamos aqui no Rio Grande do Sul, aqui nós diminuímos em 12% em todo o estado, e em Porto Alegre 20%. E todos esses países onde ele foi aplicado diminuiu. Por exemplo, a Suécia, te lembra? Quando nós éramos adolescentes, era o país que tinha mais suicídio no mundo. Hoje tem menos 39%. Mas esse programa ele tem que ser permanente. O que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul? A gente fez com sucesso, porque ele é bem aplicado, é que nem infarto agudo do miocárdio. Se tu usar o protocolo, é o mesmo protocolo em Houston, Dallas, aqui em Porto Alegre, onde for, tu não morre. Desde que seja atendido em até 45 minutos, de preferência, 1 hora no máximo. Com 2 horas tu já pode correr um risco maior. E assim vai. Então, assim, aonde se tem uma capacidade instalada, treinada, sensibilizada e capacitada, tu reverte isso. Mas para isso que nós temos que ter esses programas de prevenção ao suicídio. Prova está nos números, nas estatísticas das cidades. As cidades aqui do Rio Grande do Sul, como eu citei antes, Novo Hamburgo, Caxias, reduziram o número de suicídio. Agora, por quê? Porque eles têm o plano de prevenção. Santa Rosa, que era uma cidade que tinha mais suicídio, hoje ela não aparece mais na listagem, porque criou um programa de prevenção ao suicídio. Venâncio Aires, que era a cidade que tinha mais suicídio do Rio Grande do Sul, agora, na zona urbana, reduziu. Agora, entanto, e é na zona do plantio do fumo. Aí que é o problema. O que ocorre? Venâncio Aires, por exemplo, é uma cidade muito grande,
aonde tem distritos que ficam longe da sede de 40 quilômetros. E nesses distritos rurais não existe nenhuma capacidade instalada. Não tem posto de saúde, unidade básica de saúde, equipe de saúde da família, equipe de saúde mental, muito menos. Então o que ocorre? Lá o cara tenta o suicídio e ele não tem socorro perto, aí ele morre. No centro de Venâncio Soares, o que ocorre? Ele tenta o suicídio, mas ele é socorrido... Tem o atendimento imediato. Atendimento imediato. Então, na zona rural de Venâncio Soares, nós temos a maior incidência de suicídio do mundo. Maior que Letônia, Lituânia e Estônia. É 40 por 100 mil. Então, o que tem que fazer? A Prefeitura de Venâncio Soares tem que fazer o que fez a Prefeitura de Lajeado. A Prefeitura de Lajeado detectou que os suicídios ocorriam num único bairro. Naquele bairro fez a instalação das equipes de saúde da família, de saúde mental. E com essa diferença fundamental na relação com Venâncio Aires. Lajeado hoje é apenas a cidade. Todos os distritos do entorno, os antigos distritos no entorno de Lajeado, hoje são sedes de município. E tem capacidade instalada. Tem posto de saúde, tem unidade básica de saúde. Né? Então, Lajeado é um exemplo. Né? Então, eles criaram um centro de atenção psicossocial. Né? Então, quando a gente diminuiu esses 12% de suicídio aqui no Rio Grande do Sul, não foi uma coisa isolada. Foi criado um programa de prevenção ao suicídio, foi triplicado o número de centros de atenção psicossocial, os CAPs, foi triplicado o número de internações psiquiátricas em hospitais gerais. Agora, a Blanca Verlang, que foi minha co-orientadora, ela diz assim, mas para mim não foi isso que resolveu. Na verdade, foi a mudança da atitude da mídia, porque nunca se falou tanto em suicídio. Porque antigamente tinha um decreto do governador do estado do Rio Grande do Sul, de 1940, que proibia falar em suicídio. E agora a mídia tomou uma postura de divulgar e discutir que era o enfoque da época para não ocasionar suicídios por repetição, por imitação. Não, doutor Pachalski? Não, se acreditava que, ao ver notícias sobre suicídio, pessoas com potencial ideação fariam mesmo como uma espécie de modelagem, como a gente estava discutindo antes, em relação ao núcleo da família. Só que a mídia hoje está fazendo um papel importantíssimo que é de prevenção. Então, ela está trazendo informações e está, de alguma forma, unindo profissionais, como a gente está fazendo aqui hoje, para discutir e entender o grande desafio que eu acredito é como a gente alcança esses pacientes, né? Meu vício de dizer pacientes, né? Mas esses seres humanos, como a gente coloca esses seres humanos sem esperança na posição de pacientes de alguma espécie de tratamento ou apoio, como a gente está discutindo aqui. Porque esses pacientes bem atendidos, se não é pela questão familiar em si, como a gente vê que algumas redes de apoio são pobres, a psicoterapia, o terapeuta, o profissional de saúde, de alguma forma, pode servir como uma espécie de apoio e dificilmente, ou muito mais dificilmente, pelo menos, pacientes em tratamento vinculados têm mais dificuldade ou vão menos cometer o ato de suicídio. Então, a gente tem que se preocupar com essas pessoas que estão soltas, escondidas, seja no campo ou na cidade, mas que não têm esse apoio hoje. Eu não sei se o senhor concorda comigo. Claro, claro. Então, o que nós temos que ver é o seguinte, nunca se discutiu tanto, nunca se pesquisou tanto, né? Então, o que ocorre? Muitas vezes o poder público, ele começa os projetos, depois interrompe, como aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos agora numa luta, né, para fazer novamente esse projeto. Há uma boa vontade das autoridades superiores, mas nós temos um problema aqui no Rio Grande do Sul, que a cabeça quer uma coisa e o pescoço quer outra, né? Então a cabeça vira para um lado e o pescoço vira para o outro. Então as autoridades subalternas, elas são muito rebeldes, né? E com essas crises... É difícil conquistar o feitor, né? É complicado, né? Então nós estamos numa luta aí. O Gabardo, o Luiz Coronel, o Chico Paz, Francisco Paz, estão apoiando, mas a burocracia lá é complicado. Mas vamos lá, vamos lutar. Então, mas nós também não podemos ficar só criticando. E a gente é o seguinte, se o poder público não apoiar e não fizer, nós vamos fazer. Então nós estamos fazendo junto com o CVV de Novo Hamburgo, CVV aqui de Porto Alegre,
estamos fazendo lá com o Centro de Promoção à Vida e Prevenção do Suicídio do Hospital Mãe de Deus e da residência médica e psiquiatria do Mãe de Deus. E aqui eu queria fazer um agradecimento aos meus médicos residentes, que são quem estão tocando esse projeto, pesquisando, atualizando, né? Os médicos residentes do Mãe de Deus, os R1s, que é a Dayana, a Rúbia, o Carlos, o Ademir, e a nossa diretora científica do Centro de Promoção à Vida e Prevenção do Suicídio do Mãe de Deus, que é a doutora Kênia Rosário. Então, esse pessoal é que toca e atualiza esses dados. Então, a gente está atualizando assim diariamente. Então, a gente faz uma pesquisa de corte. Então, todo dia a gente atualiza qual município que aumentou o suicídio, qual o que diminuiu, por quê, aonde, que horas, né? Nós temos o mapa da violência do Rio Grande do Sul que mapeia tudo isso. Então, a gente sabe que horas a pessoa tentou o suicídio, que dia, que mês, quantas vezes, e também com o apoio fundamental do Centro de Informações Toxicológicas, o CIT, que faz um trabalho excelente de 24 horas. Eles têm uma equipe, Batista, que trabalha 24 horas atendendo os hospitais. Então, até é bom alertar todos os hospitais, todas as emergências do Rio Grande do Sul, que é só ligar para o Centro de Informações Toxicológicas, o CIT, e dizer, ó, chegou aqui um paciente que tomou tantos comprimidos de qual droga, como é que faz, como é que não faz, quais os exames que pede, o que tem que ser feito, os antídotos. Então isso funciona 24 horas. É coordenado lá pelo Alberto Nicolela, da Secretaria Estadual de Saúde, que é um trabalho de excelência, um trabalho que tem que ser divulgado. E a Brigada Militar, né? A Brigada faz um trabalho sensacional, né? Se não fosse a Brigada, o número de suicídio da população em geral era muito maior. Então, embora o seu quadro seja significativo no suicídio por outras razões, muito mais de natureza social, né? Isso é um paradoxo. É um paradoxo, né? A Brigada salva, mas também tem grandes perdas com isso. O grande problema da Brigada é o seguinte, a média de suicídio no Rio Grande do Sul é 11 para cada 100 mil, e na Brigada é 22, exatamente o dobro. O problema da Brigada é que eles têm arma, e a faixa etária também, né? Muito jovens, né? Muito e atenção muito grande. E não é um problema só da Brigada, é um problema de todas as polícias, né? O ano passado nós tivemos no Brasil 12 suicídios de delegados da Polícia Federal. 12. E na polícia aqui civil também. É um problema de todas as polícias, mas não é um problema nosso, é um problema mundial. Na polícia de Nova York, na polícia de São Francisco, Los Angeles, Boston, porque eles têm acesso à arma e a atenção muito grande, né? E um assédio muito grande à corrupção. Também é um motivador, né? A criar problemas de consciência. Essa questão das armas, né? Quando a gente entrevista um paciente deprimido e com alguma ideação, com alguma vontade dessa busca de alívio por esse meio, uma das primeiras coisas que a gente investiga é a viabilidade, né? Se existe planos de como ele faria isso, como ele pensa fazer isso, e se existe a viabilidade de conseguir fazer isso. Isso é o nível máximo de risco para um paciente deprimido, por exemplo. Então, como a gente está falando da questão da Brigada Militar, mas qualquer pessoa que tenha acesso a uma arma em casa e esteja com planos de fazer isso, essa é a primeira medida a ser tomada, né? É inviabilizar ou dificultar ao máximo o acesso à execução do seu plano de ação, né? Então... Lisiane, uma pergunta aqui, mencionaste Novo Hamburgo há pouco. Quantos são os postos do CVV no estado? 6 postos. Né? E onde eles estão? Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Torres, falta um que agora eu me esqueci, eu já vou lembrar. Todos eles, eu tenho aqui, só um pouquinho, Caxias do Sul. Caxias do Sul, isso. Todos eles atendem o 188, né? 24 horas por dia alguém atende. Uma coisa que eu queria dizer é que tanto o posto de Novo Hamburgo quanto o de Porto Alegre tem o chamado GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. É um grupo de apoio, as pessoas vão lá, conversam sobre seus problemas, as suas dores. Tanto a pessoa que tentou o suicídio, como tu estava dizendo, né, que tentaram várias vezes, essa pessoa já tem uma ideação, tem um problema, gostaria de falar sobre isso, pode desabafar. E os familiares, essas pessoas, essas 6 ou mais pessoas que foram atingidas
pelo suicídio de alguém também podem comparecer. Esse encontro é feito na primeira quinta-feira do mês, toda primeira quinta do mês, às 15h30, ali na rua José de Alencar, 414, sala 205. Né? Então, ali ela vai ouvir e falar, se ela quiser, sobre isso. E a criação de um posto depende também da vontade das comunidades, porque eu percebo aqui que temos Santa Maria próximo a Santa Cruz, né? Novo Hamburgo próximo a Porto Alegre, né? Caxias, de certa forma, também próxima de Novo Hamburgo. E não existe a possibilidade sim existe, mas não existe nenhum estudo, nenhum projeto para estender a estes rincões, como foi mencionado aqui pelo Dr. Nogueira, o exemplo Canguçu, distante Sim. 300 quilômetros de Sim, Porto Alegre, sim. né? Tem várias cidades já buscando isso, entrando em contato conosco, também com a nossa, com a nacional do CVV. Isso pode ser feito. Precisa, claro, ter um local, e aí as pessoas têm que se unir para conseguir um local. Precisa ter internet, porque o 188 funciona com internet, né? Há uma busca grande por estender esse atendimento, porque está sendo eficaz. Esse 188 tem 9 meses de parceria, de existência, e já atendemos 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. Então, o plano piloto, o pioneiro do 188 foi o Rio Grande do Sul, pelo número de suicídios que teve, né? Então, primeiramente foi pensado em Santa Maria, porque houve aquele caso da Boate Kiss, que morreram muitos jovens, e as famílias ficaram destroçadas, e muitas delas tentaram suicídio, e muitas se suicidaram, e outras estão até hoje buscando sair desse problema, né? E então resolveram estender para o Rio Grande do Sul. Então o Rio Grande do Sul teve um desafio duplo, que foi fazer o CVV ser conhecido em todo o Rio Grande do Sul, que isso não acontecia, e também fazer com que as pessoas ligassem e que fosse bastante gente ligando. Então são 200 mil gaúchos que ligaram, porque o 188 é gratuito no Rio Grande do Sul. Os outros estados também atendem, mas são originários daqui. Então é comum hoje, para nós é uma grata satisfação, assim, tu recebe uma ligação, a pessoa diz assim, eu estou aqui no interior de São Borja, no interior de Bagé, estou ligando aqui de Rio Grande. Não tínhamos esse acesso, né? Porque o CVV, apesar de ser nacional, e apesar do CVV de Porto Alegre, vai fazer 46 anos agora, dia 3 de agosto, ele é pouco conhecido, né? Pouco. Não tem muita divulgação, a gente não tem dinheiro para divulgar, a mídia não oferece muito espaço, mas a gente vai lutando. Onde tem um lugar, a gente vai para fazer essa divulgação. E as pessoas precisam, elas ligam assim, que bom que tem vocês. Tem uma senhora que liga, ela falou assim, eu não tinha com quem falar, eu falava com o meu espelho. Olha, agora eu tenho vocês. E é o primeiro contato, né? A primeira oportunidade que a pessoa em sofrimento tem de encontrar um rápido acesso a uma espécie de apoio como isso, né? Mas eu acho assim... E o trabalho voluntário é importante. Por exemplo, eu soube, numa extensão maior, a importância de CVV através do meu velho e querido amigo, já falecido, Renato Cardoso, que durante muito tempo esteve voluntariamente no CVV, realizando esse trabalho tão magnânimo, né? Eu acho que isso a gente tem que estimular, né, dos voluntários. Eu conheço várias pessoas, esse dia eu estava conversando com uma pessoa e eu vi o entusiasmo dessa pessoa, e aí ele disse assim, eu fui voluntário do CVV. Né? Sentir-se útil, né? Isso, então a pessoa ir para lá e procurar ajuda. Então, a questão do suicídio é o seguinte, tu não pode nunca ficar só. Então, nós fizemos um programa aqui com o Fortunati, da Prefeitura de Porto Alegre, a gente conseguiu reduzir em 20% aqui o suicídio em Porto Alegre, que era no final do ano, né, que a gente constatou na época que o mês que tinha mais suicídio era dezembro. Natal, Réveillon, primeiro do ano, aquela coisa. Então, a gente fez um programa com a Prefeitura, inclusive divulgar uns cartazes e botaram até atrás dos ônibus e dentro dos ônibus da Carris, tinha uns filmezinhos, na entrada do cinema, não fique só. A ideia era o seguinte, Bacana. Se você não tiver familiar para passar o Natal nem o Réveillon, venha passar conosco. Conosco aonde? Nos postos de saúde,
durante o dia, ou nas emergências. Nós estamos lá o dia inteiro, 24 horas, né? Então a gente criou, então o pessoal ia lá, se abraçava, ficava uma hora ali, e muita gente dizia assim, ó, aqui, eu estava sozinho, não tinha com quem ficar. Se eu não tivesse vindo para cá, eu era capaz de me matar. Então nós já estamos lá nas emergências. Então nós fizemos isso na emergência do IAPI, na emergência aqui da Vila Cruzeiro, na emergência do Hospital Mãe de Deus, e promovemos isso em todas as emergências, né? Porque as emergências estão abertas lá 24 horas. Entendeu? É um programa assim que não teve nenhum custo, uma coisa simples. Mas aqui eu quero dar um exemplo de tudo isso que a presidente está falando do CVV, como isso funciona. Em 2007, as cidades, das 20 cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes, com a maior incidência de suicídio, das 20, 10 eram gaúchos. Em primeiro lugar, na época, era Venâncio e Lajeado. Isso em 2007. Presta bem atenção. Santa Rosa, Vacaria, São Borja, Canguçu, Passo Fundo, Santa Cruz e Sapiranga. Com o decorrer do tempo, entre 2004 até 2015, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, em 19 anos, 21.513 suicídios. É uma população do tamanho de São Francisco de Paula, ali na Serra. É como se São Francisco de Paula tivesse desaparecido. Tu imagina isso? Nós tivemos 21.513. Em 2013, de acordo com o mapa da violência no Rio Grande do Sul, que é feito pelo pessoal aqui da URGS, mas é patrocinado pelo Ministério da Saúde, infelizmente nós pulamos dessas 10 para 11 cidades. E segundo consta, estamos caminhando para 13. Só que aí houve uma mudança das cidades. Por quê? Porque foram feitos programas nessas cidades para evitar. Então, entre as 20 cidades brasileiras com a maior incidência de suicídio em 2013, 11 eram gaúchas. Pela ordem, 3 Passos a segunda, 3 de Maio a quinta, Nova Prata a sexta, Santa Cruz e Tupanciretã as 11ª, Santiago a 12ª, Canguçu a 13ª, Lajeado, que era a segunda, caiu para a 14ª, Venâncio, que era a primeira, caiu para a 15ª, e entrou Encruzilhada e Osório. Isso em 2013, em números proporcionais. E aí nós vamos comparar entre 2013 e 2015 e vamos ver que onde o CVV está presente, diminuiu o suicídio. Então, em primeiro lugar, Porto Alegre já teve 120 suicídios por ano, hoje tem 95. Caxias do Sul, que chegou a ter 60, hoje tem 40, quer dizer, diminuiu... Um terço. Um terço, é bastante. Passo Fundo, infelizmente, aumentou. Santa Maria aumentou, mas já foi falado aqui do porquê. Né? Canoas ficou na média, Pelotas diminuiu, graças ao trabalho da secretária Arita Bergman, que aplicou o programa aqui no estado e agora aplica lá. Viamão ficou no mesmo, São Leopoldo ficou no mesmo. No entanto, Novo Hamburgo, onde o CVV tem 2 grupos de sobreviventes, diminuiu de 18 para 8. Santa Cruz também diminuiu. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, pela participação no Democracia aqui da TV Assembleia. Não anunciei o seu tempo para não interrompê-lo, porque muito importante é a revelação desses números e esta posição de ranking. Doutor Júlio Pachalski. Olha, como a gente está vendo Minuto aqui... e meio. Vamos lá, vamos resumir só tudo que a gente conversou hoje, mas a gente tem vários dados de facilitadores para esse risco, né? A gente discutiu alguns psicossociais, alguns clínicos, né, de diagnósticos de risco, mas também temos dados sociodemográficos, questões culturais envolvidas nisso. Então, o olhar que a gente tem de atenção sobre esses seres humanos que podem estar na posição de pacientes ou de familiares, vizinhos, colegas, enfim, deve ser visto com o cuidado necessário, com o cuidado devido a todas essas estatísticas que a gente está trazendo aqui. E talvez isso que pode ser um susto para algumas pessoas tão alto, mas é a revelação de uma realidade que a mídia, por vezes, não se sente à vontade de mostrar, ou mesmo não podia mostrar em alguns momentos, mas que serve de susto para a gente se preparar para uma realidade mais adequada à nossa, né? Hoje, o estado do Rio Grande do Sul é um estado crítico em relação a esse assunto.
Muito obrigado, Dr. Júlio Pachalski, Eu que agradeço. psicólogo da Clínica Weiner Psicologia, pela participação na Democracia, aqui pela TV Assembleia, quando estamos tratando de prevenção ao suicídio. Voltaremos certamente a este tema e esperamos em muitas outras oportunidades contar com a sua presença aqui para melhor esclarecimento aos nossos telespectadores. Lisiane Eberle. Muito bem. Queria dizer que o CVV segue na luta dessa diminuição do suicídio. Estamos 24 horas por dia para atender as pessoas, por telefone e também pessoalmente. E dizer também, como eu falei anteriormente, que nós vamos fazer 46 anos agora, dia 3 de agosto, e estamos realizando a Semana de Valorização da Vida, que é uma semana para a comunidade participar e nos conhecer melhor. Então, dia 19, às 19h30, haverá uma palestra com a psicóloga Suzana Roca sobre o tema resiliência no auditório da Escola de Saúde Pública, que é ali na Avenida Ipiranga, ao lado do Museu da PUC. Dia 22, às 19 horas, uma palestra com o professor Moacir Costa de Araújo Lima, o tema Amor, a Arte de Viver, é no auditório do Ministério Público, na Rua Aureliano de Figueiredo Pinto, número 80. E dia 23, sábado, das 9 às 15h30, é o encerramento da Semana de Valorização da Vida, que vai ser na Praça da Redenção, próximo ao Monumento Arco do Expedicionário. Haverá uma tenda com várias oficinas, programações, contação de história, e nós convidamos toda a comunidade a se fazer presente lá nesse dia. Muito obrigado. Lisiane Eberle, coordenadora da Comissão do Posto do CVV, ali na José de Alencar, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia. Dr. Moacir de Araújo Lima é uma sumidade nesta área, filho do velho e querido Samuel de Araújo Lima. Estamos chegando ao final do Democracia de hoje, aqui pela TV Assembleia, quando tratamos de prevenção ao suicídio. É uma convocação ao conhecimento e à participação.